Em 1953, em uma cidade de fábrica, um homem podia sair de casa antes do sol nascer com a barriga cheia, mesmo quando o salário mal chegava até sexta-feira. A mesa não tinha cereal colorido, nem carne cara, nem café da manhã de propaganda. Tinha pão branco, fubá, feijão, gordura guardada, restos de ontem e uma panela de ferro que nunca ficava muito tempo fria. Estas 25 refeições não eram bonitas. Algumas parecem estranhas hoje. Outras eram tão simples que ninguém pensou em escrever a receita. Mas elas alimentaram mineiros, operários, meeiros, caminhoneiros e homens que voltavam para casa com as mãos rachadas e ainda precisavam estar de pé no dia seguinte. A comida dos pobres raramente aparece nos livros de história. Mesmo assim, ela sustentou quem construiu estradas, levantou fábricas, cortou carvão, colheu algodão e manteve famílias vivas quando o dinheiro acabava antes do mês. Cada prato desta lista conta a mesma verdade. Quando não há muito, a inteligência precisa fazer o trabalho que o dinheiro não faz. E existe outra coisa. Esses homens não comiam assim para parecer rústicos. Comiam porque era o que havia, e porque alguém em casa sabia transformar pouco em bastante. A dignidade não vinha da abundância. Vinha de sentar, comer quente e continuar. Número 25. Sanduíche de mortadela frita. Antes de bandejas caras de frios, o almoço do trabalhador era uma fatia grossa de mortadela na frigideira. O homem fazia cortes nas bordas para a fatia não encolher. Fritava até escurecer e colocava entre 2 fatias de pão branco com mostarda amarela. Era quente, salgado, barato e suficiente. Não era almoço elegante. Era comida de marmita, de fábrica e de balcão de cozinha. A gordura que ficava no pão era parte do prazer, e ninguém pedia desculpa por isso. Número 24. Mingau de fubá. O fubá cozinhava em água com sal até virar mingau grosso. Com banha, melaço de sorgo ou apenas sal, sustentava o corpo antes de uma manhã pesada. A sobra ia para uma forma, endurecia durante a noite e, no dia seguinte, era fatiada e frita em gordura de bacon. Uma panela virava 2 pratos. Isso era economia de verdade. Para muitas famílias, o fubá era mais confiável do que dinheiro no bolso, porque sempre podia virar alguma coisa. Número 23. Bolachas salgadas com leite. Um copo alto de leite frio, algumas bolachas saltine quebradas dentro e uma colher. Para muita gente isso era ceia, não lanche. Alguns colocavam pimenta do reino, outros açúcar. Era rápido, barato e não precisava de fogão. Quando o corpo estava cansado demais para cozinhar, ainda assim havia algo no estômago. Parece pouco, mas para um homem chegando tarde de um turno, pouco e imediato podia vencer a fome melhor do que uma receita que exigia força. Número 22. Gravy de tomate com biscuits. Quando não havia carne, tomate enlatado, farinha e gordura de bacon viravam molho. A mistura engrossava na frigideira até ficar vermelha, ácida e brilhante. Derramada sobre biscuits de banha, alimentava uma mesa inteira. O tomate cortava a gordura, a farinha dava corpo e o prato parecia mais rico do que era. Em muitas casas do sul, ninguém chamava isso de improviso. Era apenas terça-feira. Todo mundo sabia fazer, por isso quase ninguém escreveu. Número 21. Ensopado Mulligan. Mulligan Stew não tinha receita fixa. Era feito com o que restava: batata, cebola, cenoura mole, ossos com pouca carne, cevada, água e sal. Às vezes quase não havia carne. Às vezes um pedaço barato do açougue mudava tudo. O cheiro da panela era o cheiro de não desistir. Ninguém media. Ninguém decorava. Fazia-se com o que havia. A regra era simples: se podia amolecer na água quente e dar gosto, entrava. Número 20. Porco salgado com ervilhas do campo. Um pedaço pequeno de porco salgado podia dar sabor a uma panela inteira de ervilhas. Cozinhava devagar até a gordura desaparecer no caldo e deixar tudo cremoso. Ao lado, cornbread de frigideira completava a refeição. O homem comia aquilo não porque era moda, mas porque funcionava. Enchia, aquecia e sustentava horas de trabalho. O porco quase sumia,
mas sua presença dominava a panela. Era a arte pobre de fazer um pouco falar alto. Número 19. Pescoços de frango com arroz. Pescoços de frango custavam quase nada. Cozinhavam com água, cebola, sal e pimenta até soltar cada pedacinho de carne. Depois os ossos eram retirados, o arroz entrava no caldo e absorvia tudo. O resultado tinha gosto de frango de verdade, mesmo vindo da parte que muita gente rejeitava. Era domingo pobre, mas ainda era domingo. O trabalho de catar carne dos ossos exigia paciência, e a paciência era recompensada em cada colherada. Número 18. Torta de feijão pinto. Esta parece errada até a primeira mordida. Feijão pinto cozido e amassado era misturado com açúcar, ovos, baunilha, canela e noz moscada, depois assado em massa de banha. Parecia torta de batata doce. Cheirava a sobremesa de igreja. Ninguém precisava saber que o recheio vinha do mesmo saco de feijão que alimentava o jantar. Era substituição, sim, mas também era criatividade. A pobreza não eliminava o desejo por sobremesa. Só obrigava a sobremesa a ser mais esperta. Primeira pausa. Estas refeições parecem estranhas porque nós esquecemos o contexto. O homem que comia assim não estava procurando variedade. Procurava energia. A comida precisava ser barata, rápida, reutilizável e capaz de ficar no fogão sem supervisão perfeita. Era uma cozinha de turnos longos, salários curtos e mercados pequenos. Número 17. Sopa de feijão navy com jarrete de presunto. Feijão seco e um jarrete de presunto podiam alimentar muita gente por dias. O feijão ficava de molho, depois cozinhava por horas até se desfazer. A carne soltava fumaça, sal e pequenos fios no caldo. Não precisava farinha para engrossar. O próprio feijão fazia isso. Era barata, confiável e tão comum que muitos homens nem a consideravam receita. Era apenas sopa. E uma boa sopa assim acompanhava o homem no almoço, voltava no jantar e ainda sobrava para amanhã. Número 16. Stricoline com folhas verdes. Stricoline era gordura de porco curada com uma veia fina de carne. Primeiro derretia na panela. Depois entravam folhas verdes lavadas várias vezes, couve, collards ou nabo. Elas cozinhavam até ficar escuras e macias. O líquido no fundo, o pote liquor, era bebido por muitos como remédio de pobre. Tinha gosto forte, salgado e profundo. E carregava mais nutrição do que muita gente imaginava. O prato dizia que até as folhas mais duras podiam virar força. Número 15. Pudim salgado de pão. Pão velho nunca era lixo. Era rasgado, misturado com ovos, água, cebola, pimenta e qualquer sobra de carne. Depois ia ao forno até firmar como um bolo salgado. Tinha gosto de recheio, servia como meatloaf e custava quase nada. Fatiado com ketchup ou molho picante, virava jantar sólido. Não prometia alegria, mas entregava sustento. A textura era macia por dentro e firme o bastante para cortar. Isso importava quando a mesa precisava parecer cheia. Número 14. Pão de milho com torresmo. Quando a banha era derretida, sobravam pedaços crocantes de pele e gordura. Cracklings. Eles entravam direto na massa de cornbread antes de assar. Cada fatia saía com pequenas explosões salgadas e crocantes. Hoje isso parece prato artesanal. Em 1953, era apenas não desperdiçar a melhor parte do trabalho. O homem levava um pedaço para o serviço, embrulhado em papel, e aquele pão bastava para calar o estômago por horas. Segunda pausa. Quase tudo aqui usa partes desprezadas. Pescoço, osso, gordura, sobras de pão, folhas duras, feijão seco. A cozinha pobre não começava perguntando o que era bonito. Começava perguntando o que ainda podia alimentar alguém. Essa pergunta mudava tudo. Número 13. Batatas fritas na banha. Batatas cortadas sem muita regra, fritas em banha e salgadas com força. Não eram hash browns elegantes, nem batatas de restaurante. Era um prato principal. Um saco de batatas rendia muito, e a banha dava uma crosta que óleo vegetal nunca imitou. Muitos homens comeram isso mais vezes do que admitiram depois. Era simples demais para virar orgulho, mas bom demais para ser esquecido. Quando havia cebola,
Ela entrava junto e fazia a cozinha cheirar como refeição completa. Número 12. Peixe salgado seco com batatas. Onde o trem chegava, chegava também o bacalhau salgado em caixas de madeira. Durava meses sem geladeira, mas precisava ficar de molho para perder o excesso de sal. Depois era cozido com batatas e cebolas, ou desfiado em hash e frito. O cheiro da água de molho lembrava pobreza para muita gente. Por isso poucos falavam disso mais tarde. Mas o prato alimentou trabalhadores de portos, fábricas e casas, onde carne fresca era luxo. Era proteína guardada na prateleira. Número 11. Ossos de pescoço com arroz. Ossos de pescoço de porco eram baratos, porque quase ninguém queria. Quem sabia cozinhar entendia o valor. Depois de horas fervendo, o colágeno engrossava o caldo, e pequenos pedaços de carne se soltavam entre os ossos. Arroz, cebola e alho entravam na mesma panela, absorvendo tudo. O prato viajou com famílias negras do sul para Chicago, Detroit e outras cidades industriais. Não recebeu crédito, mas sustentou gerações. Cada grão de arroz carregava o sabor que a carne sozinha não podia oferecer. Número 10. Feijão obo. O nome vinha dos acampamentos de Estrada da Depressão, mas nos anos 1950 virou comida de cozinha trabalhadora. Feijão pinto ficava de molho, depois cozinhava com porco salgado, cebola, pimenta e às vezes um pouco de melaço. O caldo reduzia até virar quase molho. Uma panela pequena rendia muito. Ficava no fundo do fogão por 2 dias e melhorava a cada hora. O homem comia no primeiro dia por necessidade e no segundo por gosto. Terceira pausa. Muitos desses pratos foram abandonados quando as famílias tiveram mais dinheiro. Isso é compreensível. Ninguém quer lembrar toda semana o gosto da dificuldade. Mas quando o prato desapareceu, desapareceu também uma técnica. Como engrossar caldo, como render gordura, como usar osso, como transformar pão velho em jantar. Número 9. Sow's meat. Sow's, ou head cheese, separava os práticos dos delicados. Orelhas, focinho, bochechas e pés de porco cozinhavam até soltar gelatina natural. A carne era picada, temperada com vinagre, pimenta e sálvia, e deixada firmar em forma. No dia seguinte virava um bloco fatiável, comido frio no pão com mostarda ou molho picante. Quem comia sabia exatamente o que era, e não desperdiçava nada. A acidez do vinagre cortava a gordura e fazia tudo funcionar. Número 8. Banha com pão. Esta talvez seja a refeição mais dura da lista. Pão branco, banha espalhada por cima, sal e, se houvesse, uma fatia crua de cebola. Era jantar em semanas ruins, não era escolha gourmet. Era o fundo do orçamento. Mas gordura e pão mantinham o corpo em pé quando não havia mais nada. Muitos homens que cresceram comendo isso nunca esqueceram o gosto da necessidade. Alguns também nunca esqueceram a vergonha. Por isso muitos trabalharam a vida inteira para que seus filhos não precisassem repetir. Número 7. Fatback com feijão seco. Poucas combinações sustentavam tanto por tão pouco. Feijão seco, um pedaço de fatback, cebola e água. A gordura envolvia cada grão, deixava a digestão mais lenta e segurava a fome. O sabor que surgia da união era maior do que os ingredientes separados. Homens comiam isso 3 vezes por semana porque funcionava. Não era irônico, não era rústico, era sobrevivência eficiente. Quando o trabalho era físico, uma panela assim valia mais que qualquer lanche moderno. Número 6. Cornbread com buttermilk. Todo homem pobre do sul conhecia este copo. Cornbread frio esfarelado até quase encher um copo alto. Buttermilk por cima e uma colher. No calor de julho, era ceia fria, ácida e satisfatória. Não exigia fogo, prato ou preparo. O buttermilk amolecia o milho sem destruir a textura. Era simples, honesto e melhor do que parece para quem nunca provou. Também era descanso para a cozinheira. Uma refeição sem fogão em uma casa já quente demais. Quarta pausa. O mais impressionante é que essas refeições não eram individuais. Mesmo quando um homem comia sozinho, ele carregava uma cadeia de trabalho atrás do prato. Alguém guardou a banha, assou o cornbread, lavou as folhas, cozinhou o feijão
e aprendeu com outra pessoa antes. Era comida simples, mas nunca era conhecimento simples. Número 5. Pés de porco em conserva. Grandes potes de vidro com pés de porco em vinagre ficavam em balcões de armazéns e postos de gasolina. Um homem comprava um, embrulhado em papel, e comia no caminho para casa. A salmoura de vinagre, pimenta e sal conservava tudo sem geladeira. Era proteína barata vendida por unidade. Hoje parece curiosidade. Na época, era comida de trabalhador com uma moeda no bolso. O gosto era forte, azedo e salgado, exatamente o tipo de coisa que fazia um homem sentir que tinha comido algo de verdade. Número 4. Aveia salgada. Antes de a aveia virar café da manhã doce, muitos homens a comiam com sal e banha. Cozida grossa em água, ficava firme o suficiente para marcar a colher. A sobra endurecia na panela. Era cortada e frita na manhã seguinte, às vezes com um ovo por cima. Nada saía da cozinha sem segunda chance. A aveia era combustível, não sobremesa. Um prato assim não era feito para encantar crianças. Era feito para colocar calor no corpo antes de um turno longo. Número 3. Sopa de feijão com osso gasto. Quando até o fatback já tinha sido usado, sobrava um osso quase limpo. Mesmo assim, ele entrava na panela com feijão seco, água e uma cebola cortada ao meio. O osso entregava o último eco de fumaça e gordura. A sopa ficava mais fina do que com carne de verdade, mas era quente, temperada e suficiente. Em casas pobres, suficiente era uma palavra importante. O osso gasto lembrava que a cozinha ainda podia arrancar mais uma refeição daquilo que parecia acabado. Há também uma lição para hoje. Nem todo prato antigo precisa voltar exatamente como era, e ninguém precisa fingir que pobreza era boa. Mas a lógica por trás dessas comidas continua valiosa. Comprar menos, aproveitar melhor, respeitar ingredientes baratos, cozinhar devagar quando possível e não tratar sobra como fracasso. Uma panela de feijão, um pão de milho e um osso que ainda tem sabor podem não parecer revolucionários. Mas, para famílias que viveram no limite, isso era segurança. Era o tipo de conhecimento que não aparecia nos jornais, mas aparecia todos os dias no prato. Número 2. Chipped beef com torrada. Soldados conheciam bem este prato. Carne bovina seca, salgada e fatiada fina, era amolecida em água. Depois cozida em molho branco de farinha, gordura e leite. Servida sobre torrada, virava uma ceia quente para toda a família por pouco dinheiro. Com bastante pimenta do reino, funcionava de verdade. Era salgado, cremoso e familiar, para homens que tinham voltado da guerra com gosto de refeitório militar na memória. Em casa, porém, a mão da esposa ou da mãe deixava mais gentil. Número 1. Feijão pinto com cornbread. Não há refeição mais honesta nesta lista. Feijão pinto seco cozinhava por horas com jarrete de presunto, porco salgado ou apenas cebola, se não houvesse carne. No fim do dia, o caldo ficava marrom, grosso e cremoso. Ao lado, o cornbread dourava na frigideira de ferro. O homem quebrava o pão de milho dentro da tigela, misturava com o caldo e comia de colher. Simples, barato e completo. Das montanhas dos Apalaches ao delta do Mississippi, dos campos do Texas aos acampamentos de carvão do Kentucky, essa refeição segurou o chão quando tudo parecia cair. Ela não era especial porque era rara. Era especial porque estava lá. Porque enchia. Porque custava pouco. Porque tinha gosto de mãe, de mesa de madeira, de pai chegando com as mãos sujas e sentando sem reclamar. Essas 25 refeições contam uma história que raramente aparece inteira. A história de homens que trabalharam nos piores empregos por salários pequenos e ainda assim alimentaram famílias com feijão, milho, gordura, osso e sal. A pobreza não era bonita, mas a disciplina era real. Cada osso voltava para a panela. Cada pedaço de pão encontrava uso. Cada gordura que sobrava virava sabor. Nada era descartado antes de entregar tudo o que podia. Hoje, alguns desses pratos voltam com nomes caros em restaurantes. Crackling bread vira comida artesanal. Feijão antigo vira legume de herança. Mas os homens que comeram isso primeiro não estavam comprando experiência. Estavam sobrevivendo. E talvez seja por isso que vale lembrar.
porque eles sabiam fazer algo com quase nada. Sabiam esperar o feijão amolecer. Sabiam respeitar uma panela simples. Sabiam que uma refeição não precisava ser bonita para ser digna. Talvez por isso esses pratos causem tanta reação. Eles lembram que comida não é apenas gosto, é classe social, memória, vergonha, orgulho e sobrevivência. Um homem podia odiar a pobreza e ainda amar o feijão da mãe. Podia prometer nunca mais comer banha com pão e ao mesmo tempo sentir saudade do cheiro da frigideira de ferro. E quando uma família inteira dependia de poucos dólares, esse tipo de comida ensinava humildade. Não havia espaço para frescura. Se a panela estava quente, se o pão existia e se todos dormiam alimentados, o dia tinha sido vencido. Mesmo assim, havia sabor, memória e uma forma silenciosa de orgulho no prato também. Escreva nos comentários qual dessas comidas sua família ainda lembra e qual delas você teria coragem de provar hoje.